Agora, papito! Classification, que quer dizer classificação em italiano. Nós iremos aqui falar sobre a classificação do predicado, que ele é dividido em predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Você sabe muito bem que o predicado é a declaração feita acerca do sujeito. Mas ele tem 3 subdivisões. A divisão verbal, nominal e verbo nominal. A primeira delas, verbal, é quando o núcleo é um verbo. Lógico, né? Aqui, ó. Botar assim. O núcleo é um verbo. Escrevi que nem a minha cara. Um núcleo é um verbo. E aí, obviamente, esse verbo pode ser um verbo intransitivo, pode ser transitivo direto, pode ser transitivo indireto e pode ser transitivo direto e indireto. Aí, ó, olha para mim aqui, ei. Aí eu quero que você entenda uma coisa. Pensa comigo. Se eu tenho VTD, eu vou ter OD. Se eu tenho VTI, eu vou ter OI. Entendeu? Só que esses caras não interessam para a análise do predicado. Eles vão aparecer, mas eles não interessam. De tudo que há no predicado, quando o predicado é verbal, o que vai sobrar é o verbo. Se for VTI, vai ter o OI, esquece o OI. Se for VTD e vai haver o OD, esquece o OD. O OD é complemento. Nós não queremos saber de complemento. Nós queremos saber de poder. E poder é com verbo. Verbo. Tá? Predicado nominal. O núcleo é um nome. O núcleo é um nome. E esse nome é um predicativo do sujeito. Este nome é um predicativo do sujeito. Mas eu gostaria de falar uma parada interessante. A estrutura do PN, que é predicado nominal. Ele tem uma estrutura. A estrutura é geralmente sujeito, verbo de ligação e PS. E aí eu quero que você concentre seu olhar aqui, ó. Concentre seu olhar aqui, tá bom? A estrutura. Quando eu falo para você, herege, de estrutura, é porque toda vez que aparecer um predicado nominal, eu tenho sujeito, verbo de ligação e PS. Você já sabe o que é verbo de ligação, você já sabe o que é PS, então você vai só reconhecer esses caras aí, entendeu? Toda aula de sintaxe que tiver muita frase, o certo é você pausar a aula, ali no 3º, 4º, 5º exemplo, e fazer o resto sozinho. E se virar, pô. Porque você é top. Tá bom? E o predicado verbo nominal possui 2 núcleos. Beleza? Possui 2 núcleos. E quais são os 2 núcleos? O núcleo de número 1 é o verbo. Qual é o verbo? Verbo intransitivo, VTD, VTI, VTDI. E o outro núcleo é um nome. Você já conhece o PS, mas também tem o PO. Opa! Opa! Opa, 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 opa. Termos que podem aparecer, né, e tal, mas aí você tá ligado. 2 núcleos. Tá aí, ó. Silvio, peraí, é impressão minha?
Ou eu vou ter que fazer a sintaxe do período todo, da oração toda para mandar bem? Vai ter que fazer tudo, seu profano. O sujeito pode aparecer aqui, mas o sujeito não interessa. Pode aparecer também, herege, um adjunto adverbial. Pode, mas ele interessa? Não! Interessa aqui é verbo e PSPO. Só! Em linhas práticas, nós temos isso aqui, ó. Não temos nada. Olha aí, ó. A ilha está deserta. Primeiro passo é achar o verbo. Achei, pimba. Quem é o sujeito aí? A ilha. Vou marcar aqui o sujeito. Esse está é um verbo que indica ação ou indica estado? Ele indica estado, então ele é verbo de ligação. Você sabe que onde tem verbo de ligação, eu tenho o quê? PS. Olha aí, ó. Olha aqui no predicado nominal. O núcleo é um nome. PS. Estrutura do PN. Sujeito, verbo de ligação e PS. Só a título de informação, futuro concursado. Predicado verbal vai ser PV. Predicado nominal vai ser PN. E predicado verbo nominal vai ser PVN. Beleza? De boa? Então tá aí. Tranquilo? Aí, ó. O sujeito não ajuda. Verbo de ligação, mas PS eu tenho predicado nominal. Entendeu? Predicado nominal. Quer ver? Olha a outra. Joana continua sem fala. Note que continua é o verbo. Então, quem é o sujeito? É a Joana. Esse verbo continuar, indicação ou indica estado? Bem, não indicação porque não indica deslocamento, né? Então, indica estado. O único verbo na NGB, que é a nomenclatura gramatical brasileira, que indica estado é o verbo de ligação. E quem é que está sem fala? É a Joana. Ai, professor, é um modo. Cala! Não é uma característica da Joana. Não é uma qualidade da Joana. Então, isso aí é o quê? Isso é um PS. Então, eu tenho ligação, mas PS eu tenho predicado nominal. Eu falei para você que aqui nós teríamos uma aula da libertação. Aula da libertação. Vamos acabar com esses ensinos equivocados. Esse negócio de, um macete. Vou mandar Deus te preparar e te levar é hoje. Deus vai te levar hoje. Se você não aprender, você vai dormir, não vai acordar. Vai pro paraíso. Não vai, mas, vou estudar para concurso. Não vai. Tá muito desobediente. Você vai ser punido com paraíso. Deus você vai estar dormindo e... Pô, morreu. Acordou, tá lá o leão. Vai pegar na juba do leão, vai falar com a dona Maria, vai falar com o tio Paulo, o tio João. Por quê? Tá falando, você não quer me ouvir. Senhor, prepare e leva. Estamos com sono. Primeiro passo aqui é achar o verbo. Ele tem como sujeito o quê? Nós. Estamos não é ação, é totalmente estado, ligação. E esse com sono, quem é que está com sono? Não é nós. Uma pessoa que está com sono não é uma pessoa sonolenta, não é um atributo do nós. Então eu tenho aqui, predicativo do sujeito, logo eu tenho predicado nominal. Porque a estrutura do predicado nominal é essa. Olha aí, Juquinha está de boa. Primeiro passo é achar o verbo. Segundo passo é achar quem? O sujeito, tá aqui, Esse está é ação ou estado? Mostra deslocamento? Não. Mostra a maneira como ele está. Então eu tenho o verbo que? De ligação. Tá aqui. E quem é que está de boa? Não é o Juquinha? Não é um atributo dele, então eu tenho o que aqui? PS. Essa estrutura de VL mais PS é predicado o quê? Nominal. Concorda comigo? Olha aqui, na letra E. Os cientistas puderam observar o eclipse da Lua. Agora eu tenho locução verbal, pai. Quem é que puderam observar aqui, Os cientistas. Lembre-se de que quando eu tenho locução verbal, você não pode se esquecer, eu tenho um verbo chamado auxiliar, né? Não vai esquecer, herege.
eu tenho o primeiro verbo, que é chamado verbo auxiliar, e tenho o outro verbo, que é chamado de verbo principal, né? E quem observa não observa algo, olha aí, ó, então é um VTD. E o que ele observa? O eclipse da Lua. Isso não é objeto direto? Aí eu te pergunto, o objeto direto ajuda na identificação do núcleo do predicado? Não. Ó, o sujeito não interessa. Você permite riscar? Vou bagunçar, a aula é minha. Esse cara não interessa. Esse cara não interessa. Olha o que sobra. O VTD. Então eu tenho aqui um predicado verbal. A classificação do predicado passa por análise dos termos presentes. Eu vou apagar, porque senão fica feio. Tá aí. Beleza? Bora. Enche a tela aí. As plantinhas nasceram de manhã. O verbo é nasceram. Note que ele é plural. Quem é o sujeito, então? É as plantinhas. Quem nasce, não nasce, é um verbo que é intransitivo. Professor, é um estado. Beleza, que estado é esse? Pô, quando tu tá nascendo, velho, te puxaram pelo pescoço, irmão. Você fez um... Ali tem uma ação. Esse de manhã que você está vendo é um adjunto adverbial de tempo. Aí eu pergunto para você. Adjunto adverbial de tempo. Adjunto adverbial de tempo. Esse cara. O adjunto adverbial de tempo. Ele ajuda na classificação do predicado? Não. Só o que nos sobra é o verbo intransitivo. Então eu tenho aqui predicado verbal. Beleza? Olha aí, ó. Poxa, Silvio, mas eu tô vendo aqui predicativo do sujeito preposicionado, Silvio. Como pode? Eu falei que é aula da libertação. É treta! É treta! Senão eu não quero. Quero! Bora! Com muita euforia assistiam as crianças ao filme de comédia. O verbo é assistir. Você vai lá e destaca o seu verbo. O verbo é plural, então você vê quem é que assistiam. Quem é que assistia um filme de comédia? As crianças. Está aqui o sujeito. Professor, achei que fosse eles. Coloque em ordem direta, você vai perceber que é o sujeito. Olha aqui, ó. Esse com muita euforia que está aqui, ó, é um adjunto adverbial de modo. Não nos ajuda. Mas o verbo assistir aqui, ó, ele está no sentido de ver. E o verbo assistir no sentido de ver, ele é VTI. E cadê o OI? Tá bem aqui, ó. Ao filme de comédia, que é um objeto indireto. Olha pra mim! Eu tenho sujeito, ajuda? Não. Eu tenho ADV de modo, ajuda? Não. Eu tenho objeto indireto, ajuda? Não. Mas eu tenho um VTI. Então, eu já tenho aqui um predicado verbal. Beleza? Se não for assim, eu não quero. Treta pesadíssima. Tá aí, predicado verbal. Verbo assistir no sentido de ver é VTI. Darei sem impedimento aos meus filhos todo o amor do mundo. Quem é o sujeito? Eu. E quem dá, dá. O verbo dá, ele é ação ou estado. Aqui, ele está dando alguma coisa. Então, eu já tenho aqui um potencial VTD. Por que potencial, teacher? Porque eu vou checar para ver se vai ser mesmo. Ele está dando alguma coisa? Está dando, ó, todo o amor do mundo. Objeto direto. E ele está dando a quem, ó? Aos meus filhos. Então, eu tenho VTDI. Esse sem impedimento aqui, ó, de novo, é um adjunto adverbial de modo. O ADV de modo ajuda na classificação do predicado? Não. O OD ajuda? Não. O AI ajuda? Não. O VTDI ajuda, predicado verbal. Beleza? Aparentemente, essa criança carece de uma figura paterna. O verbo é carecer. E quem é o sujeito? É essa criança. Quem carece, nesse caso, quem carece, carece de algo. Ele é um verbo transitivo e indireto.
E esse de uma figura paterna é o objeto indireto, não é verdade? E esse aparentemente é um adjunto adverbial. Aparentemente é um modo, né? Aparentemente, provavelmente, você pode entender até como um de dúvida. Provavelmente essa criança carece de uma figura paterna, o ADV não ajuda, o sujeito não ajuda, o OI não ajuda, mas nós temos aqui um predicado verbal, beleza? O pai aguardava ansioso no aeroporto a chegada do filho. Quem é que aguardava? O pai, está aqui o sujeito. Quem aguarda, aguarda algo. Quem aguarda, aguarda alguém. Ele é um VTD. Ele aguardava o quê? A chegada do filho, que é o objeto direto, certo? Onde? No aeroporto, que é um adjunto adverbial de lugar. Ei! Ainda vamos falar sobre os adjuntos adverbiais, também os adjuntos adnominais. Mas quem é que está ansioso, por favor? Adivinha quem é que está ansioso? É o pai, filho. É o pai, ó. Então, esse ansioso aqui é o pai. Aí. O pai. Qual é o nome do termo da oração que, se relacionando com o sujeito, indica uma condição, uma qualidade, um atributo, uma característica, uma relação dele, e com ele se relaciona e se flexiona em gênero e número? PS! Opa! Agora o negócio ficou sério, porque o sujeito não ajuda, o VTD sim, o ADV de lugar não, o OD não e o PS sim. Irmão, eu tenho 2 núcleos aqui, pai. Ó, aqui ó, na letra G o núcleo é o VTI. Aqui na letra H o núcleo é o VTDI. Aqui na letra I o núcleo é o VTI. Aqui na letra J o núcleo é o VTD e o PS. Eita! Não, silêncio. Não, chiclete. Ó, aqui, ó, na letra E, o núcleo é o VTD. Na letra F, o núcleo é o VI. Na letra C, o núcleo é o PS. Na letra B, o núcleo é o PS. Na letra A, o núcleo é o PS. É forte, igreja. Percebeu? É assim que funciona. Silvio, mas e o VL? Estrutura. Isso é uma estrutura. O nome do predicado é nominal. O núcleo tem que ser um nome. Para com a tua noia. Pensou que tinha travado? Não travou não. Tá travando a tua vida se você não aprender isso aqui, vaso. Olha aqui, ó. Juquinha nasceu rico. Juquinha nasceu rico. E o sujeito é Juquinha. Nascer. Quem nasce, nasce. Verbo intransitivo. E quem é que tá rico? Não é o Juquinha? Olha o... Epa! Ixi! Predicado, verbo nominal. Porque eu tenho quantos núcleos aqui? Eu tenho verbo intransitivo e eu tenho PS. Entendeu? Verbo intransitivo e o PS. Tá bom? São dois... São não, sim. Meu Deus do céu, eu tô falando que são, tá aqui, ó. Predicado, verbo nominal. O núcleo é um verbo. Olha aqui, vou até marcar para você, ó, que tá com heresia aí, ó. Verbo intransitivo e PS. Tá vendo? É isso. Aí, bora. As crianças assistem assustadas ao filme de terror. Aí, ó, as crianças é o nosso sujeito. Quem? Ixi, já viu, ó, letra G é o verbo assistir no sentido de ver, é VTI, ó. Então, ao filme de terror,
aqui é um objeto indireto. Mas quem estão assustadas? Ô, vida de gado. Está totalmente ligado, meu irmão. Tá aqui, ó. Olha, se você não começar a estudar desta forma, você vai entrar no chavascal profundo. Isso é análise de relações. Se você não fizer assim, você vai se dar muito mal. Muito mal mesmo. Você precisa treinar. Precisa treinar. Entendeu? É isso que você precisa treinar. Vê essas relações aí. Você precisa treinar. Olha aí, ó. O paciente está exausto. O verbo aqui é estar. E quem é que está exausto? É o paciente. Logo, o paciente é o nosso sujeito. Estar não é um verbo que indicação ou estado? Estado, ligação. Então, esse exausto aqui é um PS. Essa estrutura é de predicado nominal. Olha o que eu falei, ó. Essa estrutura. Silvia, a letra L. Calma, meu irmão. Assustados é o nosso PS. Então, eu tenho aqui dois núcleos, certo? Eu tenho o VTI e eu tenho o PS. Logo, o nome do meu predicado é predicado verbo nominal. Beleza? Cara, que tela cheia bonita. Olha! Olha! Meu pai eterno. Vai! Ei, professor, o senhor está acabando com o silêncio! O paciente está no leito. Olha aqui que interessante, ó. Olha que interessante. Olha aqui para mim, olha aqui para mim, ó. Olha aqui para mim, ó. Eu discordo disso, mas eu vou colocar. Olha aqui a letra N e em comparação com a letra M. Na letra M é o verbo estar como ligação. Na letra N, olha o que a NGB, essa louca, recomenda. O sujeito é o paciente. O certo... Não tem como eu chamar esse verbo de verbo intransitivo. Eu digo que no leito é um adjunto adverbial de lugar. Por aí eu já tenho um predicado verbal. Mas, Silvio, peraí. Você falou em uma de suas aulas que o verbo intransitivo é aquele verbo que tem sentido completo. Mas não está tendo sentido completo aí. Por que você colocou intransitivo? Porque é como a NGB recomenda que seja feito. Asterisco aqui, eu vou colocar aqui, ó, NGB. Não, vou colocar melhor, que eu sou recalcado. Eu vou colocar assim, ó, classificação recomendada pela... Esse pela tá aqui nem minha cara. Pela NGB, que é a nomenclatura gramatical brasileira. Esse verbo não pode ser intransitivo. Por isso que eu prefiro a classificação do professor Rocha Lima. Professor Rocha Lima, ele trouxe uma nomenclatura que é bem assim, ó, que é VTC, que quer dizer verbo transitivo circunstancial. Pensou que tinha travado? Não é. Em frases como essa, o professor Rocha Lima, ele não recomenda a classificação desse jeito. Ó, o paciente está no leito. Olha aí. Olha o que o professor Rocha Lima recomenda. Ele recomenda, claro, que você tenha aqui o seu sujeito,
mas ele recomenda chamar de VTC e aqui de adjunto adverbial de lugar. E eu, assim, ó, concordo com ele, mas não é assim que cai em prova. Então fique tranquilo. Por que você falou isso? Porque em algum momento, no âmago do teu coração, pode surgir essa dúvida, entendeu? Então Rocha Lima fez isso. Rocha Lima fez isso. Verbo transitivo circunstancial. Por que transitivo? Porque claramente ele pede complemento. E por que circunstancial? Porque o complemento dele é uma circunstância. E circunstância eu falo de adjunto adverbial. Beleza? Que coisa, né? Que coisa louca, mas é assim mesmo. Não tem para onde você correr, não. É isso. Aí você vai para cima e começa a se dar bem e fazer o que tem que fazer. E você fica revoltado, né? Eu também fico muito revoltado, mas não tem muito o que nós fazermos, né? Eu só tenho que mostrar como a parada é feita e você não adianta ficar estressado comigo, porque eu só quero ajudar você. Bora! Aquela criança anda devagar. Primeira coisa é achar o verbo. O verbo é andar. Quem é que é o sujeito aqui? Aquela criança. Ó, quem anda, anda. Aqui é verbo intransitivo. Enquanto que o devagar é um adjunto adverbial e aqui sim, de modo. Note que aí o sujeito não ajuda, mas ajuda o verbo, né? Então eu tenho o predicado verbal. O adjunto adverbial de modo não ajuda na classificação do predicado. Aquela criança anda agitada. Aqui o verbo andar já não tem características de ação, né? Aqui já é estado, ligação. E o que é esse agitada? É um predicativo do sujeito. Olha aí, ó. Agora eu já tenho o predicado verbo nominal. Por quê? Porque a estrutura que é feita aqui, ó, é de um VL mais um PS. Beleza? Tranquilo? Todos choraram atônitos no enterro. Oh, meu Deus. Aí, ó. Choraram é o verbo. Verbo no plural, sujeito no plural. Todos é o nosso sujeito. Quem chora, chora. Ai, mas na aula de tipologia o senhor colocou o verbo chorar com complemento verbal. Sim, choraram lágrimas de sangue. Choraram um choro de derrota. No seu caso é um choro de vitória. Um choro de emoção. Um choro de alegria. Eita, meu Deus. Um choro de aprovação. Um choro de evolução. Vamos evoluir. Um choro de glória. Um choro de salvação. Um choro de equilíbrio. Um choro de alegria. Um choro de posse. Ali sim, aqui não. E aí você tem no enterro, que é um lugar. E você tem o atônitos. Quem é que está atônito? Quem é que está atônito aqui? É todos. Todos. Então eu tenho aqui o nosso predicativo do sujeito. Logo eu tenho aqui já um predicado verbo nominal. Só que eu estou fazendo um negocinho aqui que tu nem percebeu, né? Tu nem se tocou. Eu tenho o verbo intransitivo, mas PS, mas na letra P, ó, é predicado somente nominal. Muita gente vai cometer esse equívoco que eu profetizo que não seja você. Muita gente vê VL e PS e acha que tem que ser assim. Não, o VL não funciona na classificação. Ele é elemento estrutural do predicado nominal. Pelo amor de Deus. Bora. Atualmente as paixões tornam o homem cego. Quem é o verbo? Tornar. Né? E quem é o sujeito? As paixões. Atualmente é o meu, né? Adjunto adverbial de tempo. Tornar
é um verbo transitivo, que direto, porque está tornando o quê? O homem cego. Aqui eu tenho um objeto direto. Mas você percebeu que aqui dentro, ó, aqui dentro tem um cego? O que é esse cego aqui? Se ela tornou o homem cego, quer dizer que ele não era, que ele passou a ser. Qual é o nome daquele termo que, se ligando ao objeto direto, dá a ele uma condição momentânea, transitória, provisória? Predicativo do objeto. Então, entenda que o predicativo do objeto também é elemento que ajuda na classificação do predicado. Então, eu vou marcar agora em laranja, porque eu tô afim, a aula é minha, ó. VTD e PO. Isso também figura um predicado verbo nominal. Beleza? Ó, neste igarapé as águas parecem estar bem poluídas. Aqui é o verbo parecer. E aqui eu tenho as águas. Parecem estar, mas cuidado, não se deixe levar. Não se deixe levar, porque nós temos aí uma locução verbal. Olha aí, ó. E na locução verbal é o verbo principal que encarrega a tipologia. E o estar aqui é um verbo que indica estado, é ligação. E o poluídas aqui é um PS. Esse bem é um adjunto adverbial de intensidade. Equivalente a quê? Muito poluídas. Bastante poluídas. Poluídas demais. Poluídas que só! KKKKKKK, poluídas que só, hein? Pelo amor de Deus, que é isso, Manaus? Aí. E aí eu não coloquei o babado para você, mas eu vou colocar agora, pimba, pimba, e nós temos aqui o que chamamos de predicado o quê? Nominal, né? Nominal. Se você for fazer a subclassificação, VL, PS. O cego não vê. Está aqui o verbo ver. Quem é o sujeito? O cego. Professor, quem vê, vê algo. Olha para mim. Aqui não. Aqui ele está só vendo. Esse não que você está vendo bem aqui, ó, ele é um adjunto adverbial de negação. Lembra da aula de tipologia verbal? Que a predicação do verbo depende do contexto em que ele foi inserido. Então, aqui eu tenho tão somente o quê? Um verbo intransitivo. Então, eu tenho aqui um predicado verbal. Beleza? Um predicado verbal. Meu filho deu um excelente professor. Primeiro passo é achar quem? O verbo, não chora. Quem é o sujeito? Quem é o sujeito? Meu filho. Será que ele está dando algo a alguém? Não, ele está dizendo que o filho dele se tornou, passou a ser. Qual é o nome daquele verbo? Qual é o nome daquele verbo? Qual é o nome daquele verbo? Sou eu que estou bagunçando contigo. Qual é o nome daquele verbo que indica mudança de estado? Eita, forte. É verbo de ligação. E um excelente professor, risquei que nem minha cara torta. É um PS, então aqui eu tenho predicado nominal, meu Deus. Pegou? Pegou? Eu espero que você tenha pegado, seu herege. Tá aí, ó. Eu sonho com uma deusa romana fantasiada de mulher. Quem é o sujeito? Eu. Aqui é o verbo sonhar, ó. Quem sonha? Ah, sonhei ontem à noite. Beleza, verbo intransitivo. Sonhei com você ontem à noite. Verbo transitivo indireto. Quem que ele sonhou? Com uma deusa romana fantasiada de mulher. Mas olha aqui, ó. É uma deusa romana e ela é, ó,
Fantasiada de mulher. Quem é que está fantasiada de mulher? Ele sonha com uma deusa fantasiada de mulher. Quer dizer que a deusa não é mulher, mas no sonho dele passou a ser. Ela não é mulher, mas no sonho dele recebeu esse atributo. Ela não é mulher, mas no sonho dele foi adjetivado. Ela não é mulher, mas no sonho dele recebeu esse tipo de atributo. Então eu tenho aqui um predicativo do objeto. Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Eita! Predicado, verbo nominal. Ó. VTI mais PO, 2 núcleos, né? VTI mais PO, 2 núcleos. Olha aí, ó. Os dias maus em Cristo são de pouca duração. Olha, que fofo. Verdade, Senhor. Tá aqui, ó, o verbo ser. Os dias maus em Cristo. Aqui é o nosso sujeito. São não indicação e sim estado, verbo de ligação. E de pouca duração quer dizer pouco duráveis. É um PS. É um PS. Tá bom? Total. Então aqui eu tenho predicado nominal. Porque o núcleo do predicado nominal é o quê? É um VL. Não é verdade? Letra Z. No confronto, muitos seguranças estavam sem munição, né? E quem é o sujeito? Muitos seguranças. Olha aqui, ó, no confronto, era naquele lugar. É um adjunto adverbial de lugar. Porque esse lugar é um lugar figurado. Não precisa ser um lugar físico. Você vai ver isso na aula de adjunto adverbial e adjunto de nominal em breve. E aí estavam? É ação ou é estado? É estado. Sem munição, desmuniciados. Então eu tenho aqui um predicado também conhecido como predicado nominal. Beleza? Olha aí, você foi até a letra Z morrendo, deve estar me xingando, reclamando, não tô nem aí. O importante é você pegar tudo isso que nós colocamos agora e colocar em prática, entendeu? Colocar em prática. Em prática para mandar bem, tá certo? Beleza? No mais, é isso. Eu agradeço a você. A próxima aula já tá ali, esperando você. Vai ser sobre... Não vou dizer, você vai ter que acessar para ver. Beijo no coração e até lá!